Boa tarde a todos, meus filhos, meus irmãos, axé. Bom, o que eu vou fazer? Hoje eu vou falar um pouco sobre ponto riscado. Esse assunto é um assunto muito sério, é um assunto muito polêmico. Então eu quero deixar bem claro aqui que assim como a Umbanda é uma religião que cada um faz da maneira que quer, é uma religião livre, aberta para as pessoas poderem acreditar naquilo que lhes convém, para acreditar, para fazer a ritualística da maneira que achar melhor. Então eu acredito que assim funciona também com a opinião de cada um. Então eu vou passar aqui para vocês uma opinião minha, tá? Eu não li sobre isso, até porque procurei, mas não vi nenhum artigo falando sobre isso exatamente, assim, do jeito que eu penso. Mas eu quero falar sobre ponto riscado, né? O tão famoso ponto riscado, que todos os pais de santos, a maioria dos pais de santo tentam, cobram das entidades, né? Quando os filhos estão em desenvolvimento, esses pais de santo cobram muito das entidades, o ponto riscado para poder identificar e tudo mais. Bom, tudo que eu vou falar aqui é coisa que eu acho. Eu sei que vai ter comentário de todos os tipos aí me criticando, mas eu pouco me importo porque eu acho que opinião também sempre é bem-vinda, né? Então eu tô aberta a tudo. Mas veja bem, a maioria dos terreiros, principalmente os mais antigos, né? Eles, o que acontece? O médium desenvolve e o pai de santo ou mãe de santo, já logo no início que o médium começa a incorporar a entidade, o pai de santo quer saber qual é o ponto riscado da entidade, para poder liberar a entidade para passe. Porque diz que através do ponto riscado vai conseguir identificar que entidade que é aquela. Mas aí eu começo a me questionar e eu faço a seguinte pergunta: toda entidade tem o ponto igual? Não, não tem, certo? O meu preto velho pai Joaquim não tem o mesmo ponto riscado que o preto velho pai Joaquim do outro terreiro, ou até mesmo dentro da mesma corrente mediúnica. Duas entidades de mesmo nome não têm o ponto riscado do mesmo jeito. Já começa por aí. Então, assim, como que vai se identificar? Essa é a dúvida. Será que o ponto riscado vai garantir alguma coisa? Eu quero deixar bem claro aqui o seguinte: eu sei que o ponto riscado é magístico e é muito importante, sim, tem o seu fundamento e é maravilhoso. É uma ritualística maravilhosa, né? Para a entidade poder usar para descarregar um consulente, para poder fazer a defesa de algum, né, do filho. Enfim, é magístico. É para uso magístico da entidade. Então eu sei que ele é muito importante, né? Ele tem o fundamento dele. Mas eu fico pensando e me questionando. O ponto riscado, na verdade, é mais uma ferramenta da entidade. E a entidade trabalha com ferramenta ou sem ferramenta. Se um preto velho baixa no terreiro, estou dando exemplo do preto velho, mas se o preto velho baixa no terreiro e não tem o cachimbo dele, ele vai trabalhar do mesmo jeito. Com o cachimbo, você é uma ferramenta a mais para ele poder descarregar, não é? Assim como eu penso que o ponto riscado também seja uma ferramenta. Se não tiver, ele vai trabalhar do mesmo jeito. Se tiver, vai aumentar o poder dele de descarrego e de muito mais outras coisas. Eu já li sobre o ponto riscado dizendo que a entidade tem o ponto dele, mas ele pode ou acrescentar ou retirar alguns símbolos dependendo da necessidade, né? Então hoje a sua entidade vem e risca um ponto, amanhã ele vem e risca o mesmo ponto, mas ele acrescenta algumas coisas. Ou seja, não é nada fixo, certo? Tá. Eu acredito que o ponto riscado ele é um risco muito grande,
Por que um risco muito grande? Porque, veja bem, principalmente nesse terreiro onde eles cobram logo no início do médium que está incorporando, que a entidade risque o ponto. Eu acho mais arriscado ainda. Por quê? Porque todos nós somos médiums conscientes, né? Então, o que vai acontecer? O médium está no início do desenvolvimento mediúnico. Ele está naquela fase terrível que dura por muito tempo, aquela fase, sou eu ou é a entidade? Aquela fase cruel. Como que ele vai ter firmeza com a entidade dele de riscar um ponto? Ele não vai saber, ele não sabe o que está acontecendo ali. Ele vai ficar, meu Deus do céu, mas foi eu que risquei? O que é esse símbolo aqui? Foi eu que coloquei. Não, coloco ou não coloco esse símbolo a mais? Isso vai ou isso não vai? Gente, isso é cruel. Isso é cruel, ficar cobrando do médium, da entidade do médium que está ali, que acabou de chegar, que está desenvolvendo, que ele risque ponto. Sabe, eu acho que isso, arriscar o ponto, é para quando o médium está muito firme, que a entidade já foi passando para ele através de intuições, na hora que ele acha que não, esse é o ponto da minha entidade. Tá? Eu acredito que não é necessário para que o médium possa começar a dar passe com as suas entidades, que tenha que ter o ponto riscado. Entendeu? Eu tô falando por mim, tá? Aqui no terreiro, no meu terreiro onde eu dirijo, eu não cobro isso. Se a entidade tiver que vir para dar uma consulta e ainda não tiver o ponto riscado, mas o médium tá firme, já fez todas as firmezas necessárias para poder, enfim, e não tem ainda o ponto riscado, não tem problema. Entendeu? Eu acho que as pessoas é que colocam muito obstáculo para a entidade poder trabalhar. A entidade só quer trabalhar. Ela quer fazer a caridade, ela quer socorrer as pessoas que chegam dentro de um terreiro. Ela não está preocupada se o ponto está riscado corretamente ou não, se está faltando uma estrelinha, se está faltando uma flechinha. Gente, para com isso. Para com esses estudos. É muito estudo demais. Antigamente não tinha estudo nenhum. Era todo mundo muito chucrão demais. Hoje em dia é muito estudo demais. Ninguém consegue achar um meio termo, um equilíbrio, um ponto de equilíbrio. É muita cobrança, sabe? Com teoria. A teoria é muito boa, mas as pessoas se esquecem que o foco da religião, principalmente da Umbanda, é a caridade. O preto velho quer sentar no banquinho, ou o caboclo quer chegar para fazer uma cura, para ajudar aquela pessoa que está desesperada na assistência. Quem é que está ligando se o ponto está corretamente riscado ou não, gente? Pelo amor de Deus. Eu acredito que no futuro, não, olha, eu acho até que já está acontecendo. Pelo que eu estou sabendo, já está acontecendo em alguns terreiros. Que não vai ter mais ponto riscado no chão. Não vai ter mais essa necessidade de ponto riscado. Bem lá no futuro, nenhum terreiro mais vai ter isso. Então, assim, peço que vocês... Esse vídeo, na verdade, é mais para quem está começando. Para pensar no que eu estou falando aqui. Para não se sentir pressionado. Não se sintam pressionados, meus filhos que estão começando. Tá? O ponto riscado, sim, ele tem o fundamento dele, tem a magia dele. Mas não se sintam pressionados a riscar ponto. Tá? Bom, espero que eu tenha ajudado aos que estão começando, tá? Então, saravá fraterna a vocês, fiquem com Deus.